que eu acabei de chegar do mercado. Tá tenso. Olha, espero que a voz esteja chegando bem. Depois que eu faço musical, bagunça um pouco minhas coisas aqui, mas acho que tá bom, sim. E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Bom, eu vou direto, tá? Esse tema de hoje começou, assim, como a maioria desses, sem querer. Aliás, antes de mais nada, deixa eu contar uma experiência projetiva que eu tive essa madrugada. Devia ter feito um vídeo à parte, mas é que são vídeos, são legais as experiências, mas, vê, vou contar. Eu despertei meu inconsciente, em princípio, já fora do corpo. A consciência lá fora. Aí eu tava vendo umas coisas estranhas, assim, umas onirismos, algumas viagens, assim. Até, tipo, o Seu Madruga, uma coisa assim. Mas tava fora do corpo, assim, olhando um cara, que é pai de não sei de quem, que parecia o Seu Madruga, olhando. Aí eu saí dali, assim, achei meio sem graça, assim. Aí parei do lado de um lugar que é tipo um posto de gasolina, assim, né? Aí eu falei, cara, tá muito estranho isso aqui, velho. Aí eu percebi, cara, eu tô fora do corpo, que loucura da porra. O posto tava aqui, eu peguei a altitude, parei numa certa altitude e vi uma subida, assim, de um morro com areia. Areia tipo um... Sabe aqueles lugares que você tem em Natal? Quem já foi em Natal vai entender. Tem umas dunas em Natal, assim, que é no meio da cidade, assim. Aí tem uma duna do Morro do Careca, umas coisas assim. Aí eu subi, fui até em cima do morro, assim, com areia de praia, né? Aí eu vi uma descida monstruosa, assim, cara, era como se fosse os 5 quilômetros de descida. Lá embaixo, bem pequenininho, um laguinho azul. Aí eu voando, numa altura mais ou menos de uns 10 metros de altura, 5, sei lá. Aí descendo, comecei a pegar muita velocidade, eu fiquei com medo de, porque eu estava descendo, beirando o morro, né? Aí eu fiquei com medo de fazer esse ângulo aqui e ficar muito alto, porque era muito alto. Aí eu falei, não, cuidado pra você não pegar a altura, que você vai voltar pro corpo, eu lúcido pra caramba aí. Aí eu fiquei, não, deixa eu ficar na baixa aqui. Aí eu fui descendo, fui descendo, fui descendo. Quando eu cheguei perto do lago, era lindo, lindo, lindo. Aí eu mergulhei de vez assim no astral. Aí eu cheguei no lago, eu falei, cara, eu tô sentindo a água igual eu sinto no corpo. Aí eu olho pro lado, eu tava num umbral, né? Só que era bonito o umbral, é que nem aqui é umbral, é bonito, mas, por exemplo, você vai passear lá nas dunas do Maranhão, sei lá, é barril, velho, é lindo, mas não é perigoso, mas não é bom ficar sozinho no mesmo lugar muito bonito, afastado. Aí quando eu entrei, tinham 2 mulheres peladas e um cara. Olha a minha experiência, eu lúcido. Aí as pessoas tentaram se aproximar de mim, velho. Eu falei, peraí, velho, eu tô fora do corpo aqui, eu tô sentindo aqui, tô lúcido. Aí eu já saí da água e comecei a flutuar numa certa altura. E as pessoas dentro da água tentando me pegar, assim, né? Era assim, era descida, o lago ficava no fundo de um poço, onde você voltava a subir. Você vinha descendo, caía no lago e subia de novo. Aí eu fui pelo outro lado, comecei a subir voando. E aí veio aqueles 3 bichos pelados atrás de mim, velho. Correndo assim, tentando me pegar. Eu falei, cara, que buraco da porra, você não pode andar fora do corpo aqui, você não pode estar fora do corpo, que você chamariz, sabe? Quando você, olha, tem turista aqui na região, bora assaltar. Aí eu fui voando, eu olhei para trás, assim, aqueles troços, eles não conseguiam voar. Correndo, parecendo virado na peste atrás de mim, assim. Aí eu passei por cima cheguei na ponta do morro, aí ficava meio reto, aí tinha umas coisas, assim, tipo umas construções. Eu passei por cima das construções, eu percebi que eles se atrasaram, subindo nas construções. Aí eu vi uma parte mais alta, eu fui voando para cima da parte mais alta, me perdi deles. Aí peguei bastante velocidade, fui parar num lugar parecendo um interior. Primeiro eu vi umas casas muito bonitas, lindas, assim, eu desci. Eu falei, cara, como é que pode ter uma coisa tão bonita num lugar desse que é umbral, né? Tinha umas casas bonitas, velho, assim, parecia umas coisas de boneca até, assim, de tão bem arrumada. Aí eu peguei voo de novo, mais velocidade, e parei no meio de um lugar que parecia uma fazenda, um sítio. Aí eu desci, e tinha uns espíritos ali, eu fiquei meio desconfiado deles, fiquei meio distante, só que aqueles caras estavam muito de boa. Aí eu sentei, eles me ofereceram você quer comer um pedaço de bolo? Eu falei, não vou comer nada aqui no astral, vocês vão me vampirizar. Eu falei assim, não, pode comer aqui, a gente mora aqui, mas não faz mal para ninguém, não. Aí eu fiquei meio receoso, assim, peguei o negócio que ele me deu, assim, era tipo um bolo que parecia que tinha uns doces dentro, assim. Aí percebi que eu estava no interior de Minas, uma coisa assim, a sensação que eu tive foi essa. Aí eu comecei a conversar com o cara, velho, por que você mora aqui, rapaz?
Você não quer? Não, eu não quero sair daqui, não, que eu gosto de cachaça. Ele falou para mim. Se eu sair daqui, eu não bebo. Aí ele, porra, velho, mas você vai ficar aqui, o lugar é muito ruim. Você é da onde? Ele falou para mim, eu tô fora do corpo, você não devia estar aqui, não. Aqui é perigoso, os caras descobriram você aqui. Eu falei, mas o que você faz aqui, cara? Aí ele falou, olha, eu não sou só eu, não. É uma turma, ele apontou assim, tinha uma mulher, tinha outro cara lá, a gente gosta de beber. Aí já tentaram levar a gente, não vamos não, velho. Não faz sentido, ele falou assim. Aí fiquei batendo papo com o cara, aí apontou, parecia o Walking Dead, velho. Eu tava com o cara de boa comigo, conversando, velho. Aí vieram os caras, um monte de gente de preto, tudo sujo. Eles falaram, olha, eles chegaram, é melhor você sair. Eles já sabem que você está aqui, foi avisado. Aí eu peguei voo, eu dei tchau pro cara que estava ali o cachaceiro. Aí eu peguei voo de novo, fiz a volta pelo lugar que eu tinha ido, mas eu fui por trás. Aí os caras tinham tipo um cachorro, eles estavam montados num cavalo, num cachorro, era um negócio estranho, velho, um negócio todo sem pele. Sabe aqueles gatos sem pele? Que tem uma raça que é só pele, assim, que até a gente que acha até meio feio. Ele estava montado num troço daquele, só que não parecia cavalo, nunca tinha visto um bicho daquele. Aí eles começaram a correr atrás de mim, no chão, eles não conseguiam voar. Aí os caras atrás de mim, os caras que sabiam que eu estava ali no umbral, né? Aí eu falei, que saco, velho. Aí eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por cima daquela... Eu vi uma lagoa e vi um arco bonito de pedra assim, né? Eu vou passar por cima da lagoa que eles não vão conseguir entrar. Na hora que eu fiz isso, eu senti o cordão de prata daquele puxão. Eita, porra, vou perder a experiência, cara. Eu não queria voltar agora. Tá tão bom a liberdade aqui fora. Aí bateu de novo, aí eu voltei pro corpo. Aí abri os olhos no corpo na memória. Perfeito assim. Essa foi a minha experiência. Aqui é 100% verdade. Cada vírgula dela, cada situação, cada detalhezinho que eu contei aqui foi o que eu consegui lembrar, proporcional a algumas possíveis alterações aqui e acolá. Não tem nada de especial também, não, e nada assustador também. É só gente correndo. Assim, só moradores do umbral bonito, algumas regiões bonitas, foi o que eu vi. Seres estranhos morando naquele local e seres me procurando. Eu passei a ser procurado na região, velho. Como se assim, não pode ter aquele cara aqui, entendeu? Estranho isso, velho. Mas vamos para outro umbral aqui, que é o mercado e o shopping agora. Bom, estava eu gravando esse capítulo aqui. O capítulo do pato. Vocês viram o pato? Pois é. Fui lá com a Carita e nós estávamos... Tem um patozinho. Eu gravei ele estava sentado, estava, cara, perfeito. Gravei um capítulo muito bom. Um tema, esse aqui, foi onde eu estava aqui, ó. Esse foi o lugar que eu estava sentado, ó. Aí tinha um patinho, estava preparando para gravar o capítulo com esse dia aqui. Aí o pato estava ali, falei, deixa eu ver que esse cara quer falar comigo alguma coisa. Como eu não falo com ele, o pato se reta e se manda. Falar, que bicho chato, metido da porra, vou-me embora. Ele queria alguma coisa para comer, na verdade, né? Aí o pato se saiu, eu estava na energia ótima, velho. Para você ter ideia, nós ficamos 40 minutos no parque, foram 20 minutos de gravação e 10 minutos para chegar, andamos um pouquinho, a Carita pegou um açaí, eu sentei ali, preparei, e 10 minutinhos para a gente andar de volta, uns 40, 50 minutos no máximo, uma hora, então não dá para ter cansado, eu estava descansado, tá tudo bem. Aí falou, ó, vai chover, né? Começou a fechar o tempo, por isso que a gente foi embora. Vamos no mercado, tal, vamos. Aí eu peguei o caminho aqui, nunca tinha ido naquele mercado, né? Entrei no mercado lá diferente, bonito até, mas coisas baratas. Um mercado que fica lá em Tucuruvi, perto ali do Trimais, uma coisa assim no mercado. Era um shopping, né? Embaixo do mercado. Aí entrei ali naquele lugar, mas entrei, pô, lugar novo, as coisas estavam baratas, o preço estava razoável, assim, as promoções interessantes. E eu estava motivado, vendo a região, só que cara, 10 minutos depois, eu tava assim já no carrinho, meio para baixo assim, né? Mas continuava tentando ficar animado, não tinha percebido. Daqui a pouco eu fiz assim, poxa, Carita, que cansaço do caramba, eu tava bem até entrar aqui. Ela falou, eu tinha meio percebido, mas eu não ia te contar. Eu normalmente percebo também, mas eu tava tão alegre, tinha gravado o curso, estava naquele local, e estava tão alegre assim que eu não estava
me ligando nessa, estava bem energeticamente, assim. De repente eu fiquei para baixo, velho. Eu falei, cara, eu vou. Aí eu falei, não é a primeira vez que eu sinto isso todas as vezes que eu venho em mercado, quase todas, alguns mais do que os outros, mas eu documentei isso, tá? E aí a gente vai conversar sobre isso. Por que que isso acontece? A gente já tem informação, obviamente a gente não tem todas as informações, nós não sabemos como funciona todo o mecanismo de troca energética e de compensação, mas nós sabemos como é que funciona. A verdade é o seguinte, nós temos uma energia, tá? Eu até coloquei isso, estou editando esse capítulo justamente agora, eu vou passar a noite trabalhando no capítulo no 2.8, que é o de aura e faixa de atividade cordão de prata e acoplamento áurico. Todos nós recebemos, fiz essa animação, uma energia, todos nós, que nos alimenta. Quando, por exemplo, se você chegasse aqui agora, nós comêssemos a mesma coisa, ou proporcionalmente a mesma coisa, sei lá, uma pizza, uma comida boa, por exemplo, um brócolis, uma comida saudável, nós teríamos um padrão de energia, certo? Nós teríamos uma energia. Cada um vai gastar a sua energia. Tem cara que vai jogar Fortnite a noite inteira, né, Humbertão? Tem cara que vai passar a noite inteira, aí no meu caso, editando o curso. Tem cara que vai para o trabalho, mas tem cara que vai gastar a energia dele toda com tristeza. Ele não tem culpa, mas ele vai. Tem cara que vai pegar aquele ATP e gastar sei lá, com show, ou fazendo sexo, sei lá. Então, cada um faz alguma coisa com a energia que capta. A mesma coisa acontece com a nossa aura. Todos nós estamos recebendo proporcionalmente uma energia que vem de todos os lados. Ela alimenta a gente, ela equilibra junto com a questão orgânica, ela equilibra o corpo, ela faz com que nós... É que nem o oxigênio, pronto. Essa energia é tipo oxigênio. Tem gente que tem bafo, tem gente que não tem. Tem gente que pega essa energia, respira, quando tira para fora, é cheirosa. Tem gente que quando respira, coloca para fora, é baforenta. Por qualquer patológico, não importa o que, ou estomacal, ou hálito em relação aos dentes, ou qualquer coisa, ela não tem um hálito bom. Então, isso é um hálito. É um tipo de energia que, assim como o oxigênio, nos mantém vivos também. Se você corta, mesmo você alimentado fisicamente, se você cortar o oxigênio, você cai em 1 minuto. 1 minuto e meio desesperado, você está no chão já inconsciente. Em 2 no máximo. Essa energia é muito próxima, só que é a mesma coisa, cada um está captando de uma forma, está expelindo de outra. Como você não sabe quantas pessoas estão usando e como estão usando, a gente faz uma estatística, uma ideia, uma perspectiva. De cada 10 pessoas, 6 a 7, vou botar 6, não estão usando essa energia bem. 4 estão usando mal. O que é isso? Elas captam, estão gastando essa energia inteira consigo mesmos. Eles não estão tendo condições, o processo emocional dele está queimando essa energia. Então, o que eles fazem? Eles transformam ela na energia pessoal, que é o que vai fazer com que entre o sistema orgânico e o sistema pensamento uma característica, e elas não conseguem ter energia para compensar, seja compensar o próprio corpo físico, seja compensar a mínima capacidade de recuperação. A energia ou está com uma capacidade legal de campo. O que é a aura? A aura é a reação de como o pensamento, o corpo, tudo mais, as emoções, joga na gente. É um campo. O campo é o seguinte, num determinado ponto, está saindo, irradiando uma coisa, uma radiação, ele vem daqui. A aura nada mais é que somente a irradiação disso. Não é que, olha, a aura está ruim, não. Se a aura está ruim, o ponto está emitindo mal. Então, a consciência está queimando energia, explodindo como uma usina mesmo, é uma fusão, quase e ela explode e joga para fora, assim como joga as sensações orgânicas e tudo mais, o que tem nela. Então, como as pessoas não estão compensando, quando elas entram em ambientes fechados, como shoppings, mercados, aquele ambiente se torna, junto com o resto que a gente ainda vai falar, o ponto de equilíbrio. Como assim? Eu sempre uso esse exemplo, vou fazer.
Olha só. Se você puder fazer, faz. Se você fizer isso aqui, com as mãos, ela vai esquentar. Por que ela esquenta? Ela está perdendo elétron. Então, estou tendo um gasto aqui da movimentação, seja de ATP e também uma agitação dos átomos. Na hora que eu coloco as minhas mãos aqui, elas vão começar a voltar a um sistema de equalização passiva. Como assim, Saulo? Eu não estou encostando em nada nesse momento. Então, o que ele está fazendo? Pegando um pouco do meu rosto, pegando um pouco da luz, pegando um pouco do microfone, pegando um pouco do monitor e do ar em si. Então, eu estou compensando a falta de átomo da minha mão passivamente com o ambiente. Como é que faria para eu compensar ativamente? Fazendo isso aqui. Eu pego qualquer coisa, ou chego muito perto, a ponto, na verdade, pela física, nada encosta, né? A gente não está encostando em nada, a gente parece estar encostando, mas não está. Isso aqui é em nível atômico, você não está encostando em nada. Mas mesmo sem encostar, você compensa. Então, quanto mais próximo do campo, mais rápido você compensa. Então, vamos lá. Essas pessoas que não estão bem, não estão se cuidando, mais ou menos 4, essas são as que estão piores. Mas você tem também algumas outras. As 5 e a 6ª também não está bem. A 7ª está mais ou menos, a 8ª, a 9ª e a 10ª. Digamos que a 10ª está boa, a 8 e a 9 estão relativamente bem. Só a 10 está boa. Porém, a partir da 6, todos começam a perder. Compensação proporcional. Essas pessoas começam a circular. Então, está vendo você aqui com a sua energia, está vendo essa pessoa com essa energia. Quando vocês juntam, existe uma posição. Isso é natural, isso é da natureza, você não tem o que fazer, tá? Existe uma troca. A troca acontece em tudo, troca fluídica, troca viral, troca bactéria, troca de espermatozoide, de óvulo. Nós nos juntamos e com isso, mesmo nessa junção toda, a vida ela continua justamente por causa dessa junção. Mas não importa, é uma compensação. Trocou, compensou. Chegou junto, compensou. Eles vão tentar se aproximar por uma questão até de... físico, bioquímico. Não tem como não ser assim. Tudo vai fazer isso o tempo inteiro. Tá? O problema é que não é uma pessoa. São muitas pessoas num lugar sem janela, onde está compensando em cima das coisas que estão lá. Então, não compensa só em cima da aura. Vai compensar principalmente em cima daquilo que lhe é mais parecido. Se você é uma pessoa que está boa, ou consegue pegar essa energia toda que a gente falou, que a gente chama de energia imanente, fluido cósmico universal, Ki, não importa. Se você pega isso e compensa, quer dizer, você gasta mais ou menos, você não está muito agoniado, então você consegue guardar um pouco a ponto de você estar emitindo um sinal positivo. A sua emissão ela é positiva, ela é mais positiva do que negativa. Se você entra nesse ambiente, o que acontece com você? Se essa pedra estava boa e a minha mão estava faltando elétrons, eu puxei elétron. Talvez de 1 a 2 pessoas você não sinta tanto. Mas quando você vai num ambiente em que as pessoas entram e tem mais. Existe, além da própria passividade da ação, do que é pensado, do que está acontecendo dentro do ambiente. Então, nós temos uma quantidade incrível de pessoas circulando naquele ambiente com energia não muito boa, porque não estão bem, literalmente. Elas explodem uma sensação não legal, que faz parte do nosso contexto atual consciencial. Você pode ficar assim uma fase da vida, tem gente que está assim para sempre, o tempo todo. Você também tem ali naquele ambiente o desejo das pessoas que vão no shopping, vão no mercado, que é o tempo de hoje, que é o tema de hoje. Qual é a média de raciocínio dos seres que entram no mercado? Consumir. Ah, mas é para a família, não. Não pense que as pessoas vão consumir com a... É consumo. Isso aqui eu não posso, está caro, isso aqui não sei o quê, isso aqui não dá, vamos levar isso aqui, o meu dinheiro só pode isso, aquilo, vamos. E olha que interessante, a gente falou da ação das pessoas sozinhas, agora elas como são, agindo dentro daquele ambiente. Então, por mais que a comida seja uma coisa legal, as coisas também são, não tem problema nenhum em você consumir. Cara, consumir é normal, a gente está aqui, a gente precisa usar, precisa comer, isso não está em discussão aqui. Isso é legal, o problema é como isso é feito. E o ambiente não se recupera. Não tem janela, não tem árvore, não tem ar para levar isto, não tem água circulando. O que tem ali são pessoas entrando e saindo, calma que ainda vou mais longe do que isso. Não muito bem, querendo consumir
desesperadamente. Então, estamos falando de dinheiro, aquilo que move as pessoas quase que constantemente no mundo. Nós vivemos para ter, para comprar, para fazer, para não sei o quê. Aliás, diga-se de passagem, o TikTok está um saco. Estragaram o TikTok. A cada 3 coisas que você enxerga, que você vê aqui, pelo amor de Deus, uma é propaganda. Acabaram com o TikTok. Eu estou mentindo. Quem está aí? Quem vê? Um saco. Uma rede social que era mais levinha, entre aspas, né? 15 segundos, que era para ser mais leve, para ser assim, mais leve no sentido de profundidade. Agora, além de não ter profundidade, ela agora é mais consumista do que nunca. Toda hora tem um produto para ser comprado. Ainda bem que pelo menos é barato. Mas ali você fica o tempo, você não consegue ficar em paz no lugar daquele. Nossa, ele está me indicando aqui um negócio, está me indicando chinelo, um móvel, está me indicando. Pô, eu não quero ver isso. Mas isso é uma outra coisa. Só para você ter ideia que como isso dominou as pessoas. Sem mais que alguém mais percebeu? Ou só é uma coisa que eu estou falando? O Instagram também está um saco, mas o TikTok está pior, velho. O Instagram é saco, porque também tem aqueles caras, os marqueteiros bonitos, né? Os que chegam todo mundo. Você não sei o quê. Porque você não sei o que fazer, você não sei o que, isso aqui lá, porque você quer ver, olha, os criadores de conteúdo, de vendedores de coisas. Então, eles querem se fazer bonitos, interessantes, engraçadinhos. Né? Mas voltando. Além disso, então você tem a pessoa, você tem a sensação de consumo, que é pesado, você tem os produtos que estão ali dentro. Os produtos nós não sabemos de onde vieram, qual foi a alquimia que fez, quem embalou, onde foi processado, como o tipo de material que tem, por exemplo, carne, como é que esses bichos foram, como é que aconteceu a troca, a energia que está ali dentro. A gente já sabe que a energia de uma alimentação, de uma coisa, é um processo alquímico. Como é que está ali? Ainda vai virar mais alquímica ainda, porque no momento que você vai pegar aquilo, ainda vai cozinhar. Então você não sabe como é que está aquilo. Então ele está falando de coisas que estão ali congeladas para durarem mais ou com conservantes, num tipo de energia que a gente não sabe de onde veio, não sabe quem pegou, qual a intenção, onde também foi barganha financeira, desde lá o consumo já pegou de lá. Então nós estamos falando de nossos produtos, imagine isso como uma lama, um ambiente, um habitat, onde você entra numa lama para comprar isso. E os produtos estão mergulhados ali dentro, com pessoas circulando o tempo inteiro. Tem gente que não consegue nem comer comida de restaurante aquilo, porque imagina que as pessoas passam em cima, cada um joga um cabelo, uma baba, um olhar, uma energia, uma caspa que voa, o cara não consegue comer aquilo. Tem gente que tem essa imagem bem clara, eu não consigo entrar num lugar desse que tem a comida está disposta para todo mundo. Assim, e não sei quem fez, quem botou a mão, todo mundo em cima. Então, dá uma sensação também, apesar de ser mais barato o processo, a gente não deve pensar essas coisas. Mas a gente pensa, também são coisas que acontecem. Mas é sério, isso é de fato o que acontece. Você tem que chegar logo para pegar, ser um dos primeiros a se servir, porque mesmo assim a comida já veio de algum lugar que você não viu de onde veio, quem fez, quem botou a mão, né? Como foi feito, como foi preparado, que tipo de água foi usada, que tipo de energia que está ali. Existe uma hipótese de que a energia não é energia somente. Por exemplo, porque o seu sangue é bom. Não, sangue é bactéria, vírus, fungo e outras coisas estão aqui na gente. Plaqueta e não sei o que tal, glicose ou não. Cada pessoa tem uma qualidade específica e voa de mim bactéria, voa de mim vírus. Se você chega perto de mim, eu lanço vírus em você. Se você vai ter seu sistema imunológico para se defender, é uma outra história. Então, eu acredito também que os locais, assim como as aulas, estão contaminados não só por vírus e bactérias de origem física, mas de origem espiritual. A gente não sabe qual é. Então, quando você entra no ambiente desse, a gente não sabe dizer como aquilo está compensando na gente. Então, o que acontece? Todas as pessoas ficam mal? Depende. Não necessariamente. Se você não tem muito a oferecer, você vai ficar menos mal. Porque o que seria muito a oferecer? Você está mais em déficit, você está devendo. Então você vai puxar qualquer coisa, velho. Você não tem, você não se cuida, ou não é que não se cuida, não sabe que está acontecendo isso. O cara vai para o trabalho, acha que está certo. Aí depois ele vai para a academia, que é o que diz todo por aí. Aí ele faz não sei o que, um curso não sei de que, um MBA, não sei o que e tal. Aí ele posta um negócio. Então é uma pessoa que não para hora nenhuma para observar as questões mentais. Então ela está estressada, agoniada, gastando toda a energia que tem, porque entra no processo cultural de achar que esse é o certo.
E ela é uma pessoa bonita, visualmente bonita, arrumada, com condição financeira toda, mas está toda lascada energeticamente. Então, essa é a pessoa que chega dentro do ambiente desse e não passa tão mal. Se você é mais sensível e se você está acostumado proporcionalmente a se cuidar, vai no ambiente dessas pessoas, não chamam você de fresco. Eu sou chamado de fresco há muito tempo. Essa frescura, velho. E é sério. Todo mundo fala isso para mim às vezes. Realmente, mas é comum, velho. Mas quem mais é fresco aqui? Eu vou botar uma enquete aqui. Eu quero saber quem mais além de mim. Porque, velho, eu preciso aprender a andar nesse ambiente. Em alguns lugares dá para você passar. Tem uma técnicazinha que melhora, mas ela não é exatamente a melhor técnica. Ela é um alívio. É um alívio estratégico, mas que você se lasca para se aliviar. Quem mais é fresco em relação aos ambientes? Sente tudo ao redor. Mas eu não quero dizer que eu não vou, eu vou na Paulista, na Augusta, eu vou em todo lugar. Tem esse negócio de comer, eu vou na música lá, no templo elétrico, eu não tenho esse negócio de vou no Umbral, tava no Umbral essa noite, vou tudo quanto é lado. Mas eu sei a hora de tentar me sair. Mas eu percebo, não tem esse negócio de agora eu chego no ambiente e eu falo. Pode, se estiver comigo, eu vou lhe falar. Puta merda. E eu sinto energia de pessoa também, às vezes. Se eu ficar muito tempo perto dela. Então eu falo, às vezes eu falo para a pessoa do lado. Quando a pessoa capa a cara, então eu falo. Pô, você viu, cara, a energia dessa criatura, como é que tava? Vixe Maria, velho, que a pessoa tava com... Que sensação estranha. Ela pode estar sorrindo, ela pode estar desgrama. Se eu chegar perto dela, se eu encostar na hora dela aqui, ficar um pouquinho dela, olhando para ela assim, eu, clara e explicitamente eu consigo perceber. Detalhes, mesmo eu não querendo, cara, nem quer. Você nem quer perceber essas coisas. Não é, que coisa, você é espiritual, não, velho. É por causa, é muito tempo fazendo prática. Você também é. Por que você acha que no curso, tá aqui embaixo, curso viagemastral.com.br, tem práticas em todo momento? Para você fazer para sempre, cara. Tem prática ali que é a prática do EV para você fazer toda hora. Várias vezes por dia, inclusive. Pequenininho. Você vai aumentando sua sensibilidade. O que vai acontecendo com você? Você vai aprendendo a ficar mais observado. No curso está tudo isso aí. As questões emocionais, tal, não está lá, galera. A observação. Quem fez o curso até agora aí. Isso tudo faz de você, em outras palavras, ser um cara que usa a energia que você capta suficientemente para você, ainda tem para dar para os outros, que é o que vai acontecer. Você vai compensar. Isso acontece também nos shoppings. Eu não sei dizer, eu acho que vou ser bem sincero para vocês, energia de shopping, se tiver aquela aberturazinha em cima, tá, tiver uma área aberta, ela é melhor que energia de mercado. Energia de mercado consegue ser pior que energia de shopping. Porque não tem janela. Por isso que é bom uma feirinha, na feira. Apesar de estar aquela coisa, a gente para lá, para cá, não ter tanta mesma proteção, não ter a mesma quantidade, mas você vai ter mais uma tranquilidade para poder andar naquele ambiente sem se passar mal. E o produto tem menos chance de estar contaminado, porque ele não fica preso no lugar. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vive num mundo onde a gente tem... Vai domingo. Domingo você vai num parque e tá lotado. Vai ser num lugar, você tem que ir no shopping, velho. Às vezes você tem que ir, ou você precisa ir num parque, às vezes. Você tem que ir num lugar desse. Não tem o que você tem que se envolver no lugar. Você tem que ir para o trabalho. Você tem que andar no meio de um ambiente mais forte. Você tem que aprender a andar nele. E é isso que ele também vai conversar agora. Nós temos que aprender a andar nos ambientes. Escolher os mercados menos pesados, existem eles. Eu acho que, sinceramente, esses dias eu fui no Horto Florestal, onde eu fui gravar esse vídeo, eu estava andando e falei, cara, as lojas deveriam ser aqui, ó, por exemplo, ali, uma casinha bonitinha, no meio do mato, Boticário. Aí você anda mais um pouquinho no meio do mato, você senta um pouquinho no lugar, uma outra ali na frente, sei lá, Ering, a Mídia Dica Blue. Não deveria ser um lugar fechado, velho. Eles tentam criar um ambiente meio artificial, com o sol entrando, com umas plantinhas ali, para melhorar a sensação. Mas deveria ser um ambiente aberto. Aquilo é um negócio que a gente normaliza, mas não tem nada a ver. Nós somos seres de caverna, né? Mas é uma energia muito ruim, velho. Muito ruim mesmo. A energia do consumo. Você acha que, cara, tem gente que sai para o mercado ou sai para shopping porque está depressivo. A pessoa vai consumir porque está ansioso.
Ela nem precisa, ela viu, ela lavaram a mente dela, como aqui, no lugar que ela precisa de uma blusa. Apesar que ainda bem que hoje em dia tem a Shopee, as Chain, sei lá mais o quê. Você, em vez de comprar uma blusa lá por 100... Aliás, quem de vocês faz isso aqui? Hoje em dia, eu vou num lugar, eu vejo uma coisa por 100 reais, eu falo, você tá louco? Lá na Shopee é 20. A cara teu, a cara tá ainda mais ligado. Eu sou... Nem a pau, eu vou sair de casa para ir num lugar todo sujo, pagar imposto caro, pagar lojista, não sei o que tal, vendedor, desculpa, vai ter que se adaptar. Para sujar minha energia, eu vou ficar quieto aqui, eu vou comprar aqui quietinho. E chego em casa aqui, eu não, né? O mínimo possível, eu vou lá. Não vou, meu pai. Aqui, ó. Essa blusa aqui. Ah, Saulo, Insider, não. Essa blusa custa R$ 49. Só uso ela agora. E é feminina. É porque não é igual a Insider. É o mesmo tipo, ó. É o mesmo produto da Insider, é o mesmo estilo da Insider. Só que custa 49. Minha pau. Falou de o quê? Aí eu virei um cara mais simples, fugindo de tudo que é espaço. Ainda estou procurando, ainda estou achando caro. Viu? Porque é numa loja de shopping, dessas baratas. Ainda estou procurando esta situação, se alguém souber, tá? Lá na Renner. Você vai na Renner, cotagem, coisa assim. Na área feminina, tem dela branca, preta, tem branca. Branca eu não compro, não. Branca, nada branca é muito bom. Com o tempo, ela vai... Essa aqui também tá... Não, só que não aparece. E tem azul também. Tem outras com gola, não sei o quê. 49. Não compra mais Insider. Não faz, eu sou o contrário. Os caras ganham dinheiro com a Insider, eu tiro o dinheiro dele. Porque não faz. Não, cara, é muito caro, velho. É muito caro. Caro. Absurdo. Comprar coisa barata. Quando, se a gente vai fazer alguma coisa, vamos fazer. As pessoas nós temos que adaptar as coisas mais simples, passar para as pessoas que elas conseguem viver com qualidade sem desespero. Né? Sem desespero. Então, os ambientes fazem isso. As pessoas, quando estão passando num local, cara, elas estão olhando, às vezes estão deprê, cara. Pô, eu queria aquilo. Olha, elas estão olhando uma para as outras, às vezes estão desfilando, porque existe um psicológico também. Já parou para pensar o que faz uma pessoa? Não, cara, pelo amor de Deus, eu queria falar isso com todo respeito para você. Chega aqui perto, não dá para chegar perto, porque eu não liguei aqui. Eu não liguei o... Vou ligar agora aqui, pronto. Vem aqui perto de mim, que a gente quer conversar com você. Chega aqui. Eu não estou contra você, pelo contrário, estou do seu lado. Eu acabei de falar de você uma camisa de qualidade barata. A gente cresceu numa cultura onde você pode usar. Uma coisa você não tem jeito, por exemplo, um iOS, sistema operacional, um Windows, uma coisa você precisa usar. Aí, beleza. Tenta comprar mais barato, mas é uma coisa específica. Mas algumas coisas é para esquentar corpo, algumas coisas é específica, ela não tem outra função. A não ser o psicológico, de você achar que você vai ser mais importante por ter uma marca ali. Então, existem pessoas que elas vivem em função de mais demonstrarem ser do que qualquer outra coisa. É uma sensação psicológica que existe, do tipo, olha como eu sou importante, o meu relógio custa R$ 50.000. Olha como eu sou incrível, a minha camisa tem uma lagartixa. Olha como eu sou incrível, olha, tá olhando para mim? Meu óculos é um dos melhores que tem. Uma coisa é você precisar de um... se não tiver outra coisa, aquilo for de qualidade, é uma coisa. Mas eu não estou falando disto, eu estou falando de... Uma coisa é você comprar para você, uma coisa é de qualidade. Observe bem para você não pensar que eu estou lhe criticando, por isso que eu trouxe para perto. A outra coisa é você viver para demonstrar aos outros que você possui uma coisa de qualidade, para você se sentir mais importante ou superior. Porque existe... Você sabe por que as mulheres, algumas pessoas e homens andam com... Sei lá, você chegam na loja com a bolsa assim para frente? A bolsa... Aprendi algumas coisas com a Carita, tá? É uma forma de demonstrar, olha o meu poder aquisitivo. Eu consigo comprar uma bolsa de R$ 5.000. Então, me atendam bem, tá? E você não percebe que é isto. Então, quando a pessoa anda com a bolsa assim, oi, tudo bom? Pendurada, e não estou lhe criticando, eu estou falando que é um fato isto. É comportamento. E se nos pegam por aí, velho.
Nos prendem, pegam um monte de gente, isso é tudo feito na China, tá? Inclusive aí. Faz bem mais barato, a gente é vendido para a gente pelos olhos da cara, porque vende, a ilusão vende. Aliás, tudo é vendido através da ilusão. Nós temos que ficar ligados. E essas pessoas estão andando nesses lugares com essa ilusão. Então, uma quantidade de gente dentro de um Maia que você não consegue nem, não tem nem como argumentar, porque ela já é tão incrível que ela, assim, eu conheço pessoas lá na faculdade que cada dia que chega lá tá com uma roupa de marca que custa R$1.000 uma camisa. E eu vou com uma de 49. É meu uniforme. Você nunca me vê com outra. Você pegar a roupa, você pegar qualquer foto minha na faculdade do ano, eu tô com essa daqui de 49. O cara, na hora que ele me vê, ele já me categoriza. Esse não pode ser meu amigo. Esse não pode ir na minha casa. Eu não vou ficar amigo de um cara que não está no estilo. Então existe um conceito que ele é desenhado na cabeça da gente e a gente pensa que a gente que é assim. Não é não, isso é vendido, isso é lavagem cerebral que é feita. Então é uma quantidade muito grande de gente vivendo uma impermanência, uma não existência, uma coisa, é uma bobajada no final. É respeitável porque as pessoas têm direito a serem como são, a como quiserem ser. Mas o problema é até onde nós estamos sendo controlados. Então, muita gente desfilando nesses locais. Cara, eu fui num... A gente vai em alguns shoppings, são mais de boa, né? Tem alguns shoppings, às vezes eu vou para estudo social. Aqui em São Paulo tem uns 2 ou 3 shoppings que, velho, pelo amor de Deus. Eu gosto de quando no shopping porque eu vejo a C&A, eu vejo o McDonald's, eu vejo ali, sei lá... A Havaiana já não é tão barata, mas eu vejo não sei o que tal. Quando você vai em shoppings que não tem uma loja, uma bermuda custa R$700. Eu falo, e você olha para o lado e você, se você não tomar cuidado com o seu psicólogo, você fala, nossa, eu acho que eu devo ser o único mendigo do local aqui. Sou mais, olham para mim, né? Porque até o pijama, a roupa do menino, da mãe que passa, custa, sério, velho, é caro. Então você entra num lugar em que as pessoas estão desfilando um processo extremamente complexo, que é uma energia muito difícil. Aqui tem alguns shoppings assim. É alguma energia difícil de entender. Só que essa energia ela é vazia. Por quê? Ela parte de um princípio que você é mais importante e ela é inconsciente. É o que você pode, você consome, é sem querer, você não percebe. E você cai numa armadilha dessa assim, ó. É um detalhe para você fazer. Por isso que essas coisas, a gente precisa conversar sobre ela, sobre aquilo que de fato você carrega. Você pode até usar, isso não é problema nenhum. Contanto que você não, olha, eu vou comprar isso aqui porque eu acho que as pessoas vão me olhar e vão achar que eu sou melhor, então assim eu vou conseguir melhor emprego. E tem isso mesmo. Se você vai no emprego, dependendo do lugar que você vai, você não vai com um terno bom, você não arruma ele. Então, existem mecanismos estratégicos e o cara tem que fazer, vai fazer o quê? Como é que eu vou chegar num lugar mal vestido? Como é que você vai atender pelo médico que, sei lá, tem gente que não vai. Chegar lá na consulta, o médico está usando... Não é do meu nível. Então, existe essa é a energia que muitas vezes está dentro de alguns ambientes. As pessoas estão circulando nesses ambientes, sejam com consumo alto, às vezes vão passear, mas assim, é um sistema de consumo constante. Mãe, compra um negócio, mãe, não sei o quê, pai, vou comprar não sei o quê, tal. Compra. Não é um negócio assim, vamos dar uma andada num parque. Não, é um negócio para comprar. Então, ela gera um padrão de energia, uma característica, uma explosão, porque aquela explosão energética que a gente falou no começo também está acontecendo dentro do ambiente. Gera um padrão que, se você vai nesse local, você começa a sentir, cara, você entra no shopping, se você não ficar ligado, você sente frieza. Porque a energia, ela não tem uma característica isolada, ela é indutiva. Se você vai numa cidade, eu estou falando isso para vocês, que é importante vocês saberem disso. Você perde a motivação dentro de um ambiente desse, daquilo que você estava motivado antes. Não, vou fazer uma coisa espiritual. Você vai num lugar desse, você perde. Vai embora. Cara, a média de pessoas que estão andando ali pensando no projeto espiritual é baixíssima. Então, o que você vai sentir ali é essa energia, mas você acaba sendo englobado. Se você não se ligar, você nem sabe que é você, porque você foi... Isso num espaço de tempo pequeno, porque você já tinha uma identidade, você saiu daquela identidade para esse local e foi induzido àquele local para aquela identidade. Se isso está acontecendo hoje, amanhã, depois da manhã, aconteceu ontem, aconteceu 10 anos atrás, você está envolvido nisso que você nem consegue mais perceber que está, e você normaliza o pH, que nem acontece com a filosofia do sapo. O sapo,
Sempre é um exemplo sempre muito bom. Se você joga o sapo na água quente, de vez ele pula. Por quê? É você indo no shopping. Você é espiritualista, bota você dentro do shopping. Ai! Mas se eu pego você aos poucos, é aí que o assédio inteligente entra, inclusive. Na vaidade, em outras coisas. Coloco você na água morna. Aí é gostosinho. Um pouquinho, né? Aí eu vou esquentando. Eu vou esquentando, não é eu vou esquentando aos poucos. Em 2, 3 anos eu vou esquentando a água. A água vai estar pelando e você vai estar nela como se fosse gostoso. É que nem um chuveiro que você vai se acostumando com a temperatura e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco a temperatura já não está mais. Daqui a pouco você nem consegue mais esquentar o chuveiro. Você acostumou. Então existe um pH de pessoas que estão acostumadas a um pH extremamente nocivo. E aí não adianta você falar para a pessoa assim, e isso acontece com todos os espiritualistas, inclusive, tá? Se for uma pessoa que tem a espiritualidade mais, ou está com a sensibilidade baixa, ou está entrando na espiritualidade e migrando uma sensação com uma outra que vai vindo aos poucos, ela vai dizer que não sente nada. Não sinto nada. Eu vou dizer, fica de boa. Não é que ela está sintetizando. De fato, a técnica é essa. Sabe qual é a técnica para não passar mal no ambiente? Tornar-se uma deles, temporariamente. Ela é uma técnica funcional, mas com uma consequência. Você fica na lama. Você entra na energia. O que acontece? A questão da pressão, que eu falo sempre. Se você entra num lugar e você destoa dele, tudo cai em cima de você. Toda a cobrança do ambiente vai passar. Por quê? Eles vão tentar fechar a lacuna que eles não conseguem, que nem pressão. Se eu pego você aqui, você está na lâmina da água, começa a afundar você, toda a pressão da água vem para cima de você. Se você se torna a água, a pressão sai. Só que você fica sob o peso do ambiente, você fica com a energia do ambiente. A técnica qual é? É triste essa. Eu não usei, não dá para usar sempre. Tá? Eu estava muito destoando, porque eu vinha vindo de uma gravação de um projeto espiritual dentro de um parque e não tinha como fazer aquilo. Até tem, mas ali já foi, porque já levou sua energia toda ali, entendeu? Por que aconteceu? Não tinha. Você precisa perder energia para o ambiente, ele vai sugar, você vai perder, e você precisa permitir que o ambiente passe por você e você se torne parecido com ele. Por que vai acontecer com você? Você vai parar de ser vampirizado, ou não vai ser menos vampirizado naquele momento. É como se eu pegasse você, é o seguinte: você não está na água, mergulha na água. Não fica negócio de, ai, que geladinho. Vai de cabeça logo e se lasca de vez. Vai doer uma vez só, depois você já está ali nadando. Sabe que o cara que vai entrar na água meio fresco? Às vezes eu odeio água fria. Não, vai de vez, pá, velho. Eu tive que aprender isso. Algumas vezes a compensação vai ser muito forte, dependendo da situação. Mas quando você for para um shopping, você não foi no shopping, aí você tem que entrar na energia do ambiente. Mercado, mesma coisa, só que se você não se ligar e ficar andando por aí borboletando pelo shopping ou pelo mercado, a energia vai baixando, ela vai minando você, vai minando, até que chega uma hora que você está com dor de cabeça, com reação forte, não consegue se concentrar mais, o olho já fechou, está olhando as coisas meio assim. Porra, velho. Cara, eu não estou conseguindo pensar, velho. Ela faz isso com você. É isso aí. Fica com o olho de... Fico assim, fico realmente assim, velho. Dá para fazer em alguns lugares? Dá. Outra dica. Só vai em shoppings que o sol entre, se você puder. Às vezes a gente tem que ir em qualquer lugar, tá? For para escolher, vamos nesse aqui que eu me sinto melhor nesse. Esse aqui é mais aberto, a energia é um pouquinho melhor. Não vai em dias que está muito cheio, porque existe uma energia momentânea e existe a energia do ambiente que fica. Por exemplo, aquele dia que eu fui, o mercado estava lotado. Ainda me lasquei nisso. Lotado não, mas tinha bastante gente circulando. Muita, aliás. Eu fui para uma área ali que não tinha ninguém para gravar. Era de produtos de limpeza, porque lá para fora ali estava lotado para a gente para lá e para cá. E tenta ir de dia num lugar desse. Tenta vai e sai. E se possível, não vá. Se for, vá de manhã cedo, domingo. Aí eu tenho um acordo com a Carita aqui. Domingo à tarde a gente não costuma sair. A energia fica muito estranha, os ambientes ficam muito cheios, agoniados. Sem contar que em São Paulo, ultimamente à tarde, tem chovido pesado. Hoje em dia, hoje mesmo teve... Hoje a gente falou exatamente isso. Deu mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu olhei para ela assim e falei, vamos ficar em casa quietinho, né? Ela, vamos, porque a energia... Pô, caiu um Tatuapé, não sei aonde aí, Guarulhos, tudo lugar, diz, caiu água que alagou tudo aqui por aí, de rua, alagou, aqui na frente.
Então, assim, domingo, depois de tarde, a gente não sai. Domingo é o seguinte, vamos de manhã, vamos num parque rapidinho, um parque pequeno, um lugar menor, não tipo grande assim, e voltamos. Nós costumamos ir mais dias, quando possível, no sábado, cedinho, e quando dá, dia de semana, que é bem calminho esses lugares, a energia fica muito mais calma, você consegue parar nos ambientes, sair, curtir mais os locais, ver mais a natureza. Cara, tem hora que você vai no lugar, parece que o lugar é só seu. A gente entra no mercado bem vazio. Se você tiver uma necessidade, tem gente que precisa sair para ver gente, por exemplo. Tem gente que precisa sair para ver, porque ela está mesmo. Aí você vai ter que. É realmente a compensatória. Aí eu pergunto para você: você quer ver gente porque você é um estado psicológico ou você vai compensar? Porque tem isso também. Às vezes a gente está mal, precisa sair um pouquinho. Então, você está mal por quê? Ver gente é um processo passivo de vampirização também. De fato. Nós precisamos ver alguém para pegar um pouquinho, para pegar aquela coisa. Às vezes nós estamos muito zen também. Você fica muito isolado, você vai ficando muito zen, velho. Acontece comigo. É preciso ir no meio de um lugar assim, meio material, para aterrar você. Esses lugares aterram a gente, dá uma certa agitada, assim. Às vezes as coisas acontecem melhor, às vezes, quando você dá essa aterrada. Então você tem esse equilíbrio que você não pode se deixar elevar demais, senão você fica meio fora, assim. Você tem que se equilibrar. Às vezes, vamos dar uma volta só para dar uma aterrada? Vamos. A gente vai ali, vamos dar uma volta mesmo para dar uma puxada. Deixa puxar, porque eu me aterro um pouco. Porque senão a gente vai saindo, cara. Você vai saindo quando você vê você lá do outro lado. Pois é, Chapão, tem que deixar o fio terra ligar em você. E é isso. Eu vou mostrar para vocês agora tudo que eu falei mais ou menos, porque posso ter esquecido alguma coisa, na coisinha. Vamos lá? No PDF. A física da exaustão e ambientes coletivos. A troca invisível. Você entra no mercado bem e sai exausto. Não é preguiça, não é apenas físico, não é apenas coisa da sua cabeça. Isso é uma mecânica energética operando abaixo da percepção consciente. Você entra bonitinho, douradinho, sai de lá todo lascado. A aura é um sistema funcional. Esqueça a luz bonita. A aura é um campo bioenergético resultante de processos reais. Ela explode. Tá vendo? Metabolismo físico, padrão mental, estado emocional, comportamento cotidiano. Isso tudo cria uma identidade em cada um de nós. Uma característica. Que elas vão ter vários tipos. É uma identidade totalmente fora de padrão. Às vezes existe uma média, mas existem pessoas totalmente fora de padrão. Positivas. Tem gente que equilibra os dois. Consegue. Então tem várias situações. A energia é definida pelo gasto. Trabalho, foco, entorpecimento e impulso. É aquilo que eu falei, ó, o mesmo pão que alimenta quem trabalha e quem se entorpece. A diferença aqui não está na entrada, mas na saída. Como que se gasta? Atenção, emoção, vitalidade são moedas de troca. ATP, cortisol aumenta, cada um deles, glicose, exemplo, outra variação. Tudo isso está no seu sangue, que envolve a aura também. Tá? Frustração, comparação, desejo, consumo. Quando o corpo gasta excessivamente, o campo energético se rarefaz. Uma aura pendente é o resultado de um corpo em déficit. Ambiente como reservatório. Mercados e shoppings não são espaços neutros. São containers de desejo, necessidade, frustração e escassez. Sem ventilação ou renovação, forma-se uma massa magnética coletiva de toda a massa de quem frequenta e do que é feito ali dentro daquele ambiente. Já respondo você, obrigado pelo carinho aí, Paula, tá? Eu estou tão concentrado que não dá. Então você está aqui, ó, carregadinho. Vem de casa todo bonitinho, se cuida, não gasta sua energia consciencial toda com você, não está depressivo, agoniado, reclamando, está mais de boa. Então você vem aqui, gasta um pouquinho, você gasta aqui, ó, esse aqui é o seu. Você gastou até aqui mais ou menos, ó, e ficou metade. O que acontece com você é que tanto por aura como meio ambiente, vocês vão compensar, cara. Se você juntar uma bateria de carro com uma outra, elas equalizam com o tempo. Ambientes de vampirismo acontece com os átomos, tá? Então isso aqui é princípio da física, a busca pelo equilíbrio, a gradiente de concentração, osmose, passivo, tem ativo também que são os passes. Estatística da multidão, é o que eu falei para você. Uma parte vai estar, tá um pouco, tá ao contrário aqui, essa parte aqui vai estar drenando, tá? Eles são os drenadores, eles vão drenar. Uma parte vai estar neutra, não faz nem ajuda, tá mais ou menos. E mais ou menos 1 ou 2 estão organizados. E esses são os que mais vão perder nesses ambientes. É uma questão de compensação.
É assim que funciona em qualquer questão energética. Duas baterias estiverem carregadas, as outras mais ou menos, ela vai equalizar quase todas ou vai perder sem conseguir compensar, porque são muitos. A memória dos objetos. Produtos carregam histórico, quem produziu, quem tocou, em que estado emocional, não é maldição, é registro energético. Roupas pesam, comida pesa, produtos têm características, tanto de quem produziu como da fonte de que ele veio. Vampirismo passivo. O vampiro passivo não rouba por maldade, ele compensa porque não tem. Então ele está desorganizado. É alguém que nunca repõe, nunca se organiza, vive drenando o entorno para sobreviver. Então ele é como qualquer outra coisa da natureza, ele se compensa em todos, de forma passiva, ele nem sabe o que faz. Tem gente que não consegue ficar sozinha, inclusive. Largar ela sozinha, ela tem depressão. Ela precisa o tempo todo, tem aspectos psicológicos também, obviamente, que nem tudo é isso, mas é muito estranho, a não compensatória nem psicológica. Os protocolos de defesa, não deixe de viver ou consumir, mas aumente a lucidez daquilo que a gente estava falando. Reduz o tempo que você vai nos ambientes, ou vai em ambientes mais específicos. Assim que sair, você faz sua higiene, se cuida, que a maioria não consegue. E não esquece de fazer, como eu falei no finalzinho aqui, o aterramento. Às vezes nós temos que tomar cuidado para não sair demais da matéria. Então, meio termo. Nem ir demais para ela, nem sair demais. Porque a gente pensa que é o correto, não. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que se alimentar corretamente, você tem que saber se envolver, você tem que saber se motivar para as coisas da Terra. Você não pode perder a motivação. Não, não sou daqui, não. Você é daqui também. Você está aqui. Depois você vai para lá. Depois você acha que vai sair de lá também? Também não. Você vai estar usando o corpo astral também, que é um corpo temporário. Então, cada lugar que você vai, você tem que ter uma proporção de harmonia. Você vai ter uma gestão da sua frequência. Você não vai poder mudar o ambiente, mas você vai poder mudar a sua frequência, aquilo que eu falei. Chegou no ambiente, tá vendo aqui a bolha sendo afetada pelo ambiente. Você vai ser sugado até a última gota. Permita que, infelizmente, você faça parte do ambiente. Vai se sujar, mas depois você chega em casa, faz isso aqui, ó. Uma higiene. Você se organiza. Você se volta para outro ponto. As pessoas não sabem fazer isso aqui, não. Elas vão para casa lascada, ficam em casa lascada, vão para a rua de novo, começam a sugar. Aí vai para casa, fica chorando, agoniada, que ela passa a ser mais ela ali, porque no ganinho ela pode ser ela. Ela vive meio que um ator, uma atriz de si mesma, onde vai, onde ela acha que é um personagem, seja o profissional que ela acha que é, ou o sorriso, ou o bom dia de elevador. E aqui tem bases, né? A biogenética, a fisiologia humana, física dos campos de eletromagnetismo, está tudo envolvido aqui, tá? Tem coisas físicas aqui. Tem bases aqui que não são espirituais. A questão psicossomática, quer dizer, como a psique faz com relação às reações físicas, corpo, né? Psicossoma. E a observação de análise comportamental, que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Para poder aprender. Por que tem que ter análise comportamental? Ou análise de ambiente também. Porque você tem que perceber que você está sendo induzido a uma sensação de depressão. Por exemplo, olha que coisa. Um espírito encosta em você, um obsessor, sabe o que ele tenta fazer? Baixar a sua frequência. Sabe como é que ele faz isso? Criando uma atmosfera gélca ao redor de você, um gel mesmo. Vai pesando, e você vai começar a se sentir mal, ou seja, na casa, dentro de você mesmo. Então você começa a falar, cara, acho que eu não quero mais isso, acho que minha relação não está boa, acho que não sei. É isso que ele faz com você. Então você está sendo induzido a sensações internas, angústia, peso. Qual é a forma de você fazer? É o mesmo princípio. Modificar a energia, modificar padrões, aumentar, quebrar a frequência, elevar, fechar os olhos um pouquinho, botar uma boa música, que ela pode ajudar você. Porque o processo aqui, ó, a análise psicossomática está aqui, ó. É muito importante. Então, você precisa fazer a observação de análise comportamental e modificar a sua psique para que você não seja atingido. Então, porra, coloca um fone de ouvido, bro, aqui, ó. Aliás, você já viu nos meus cursos? Cara, por que eu boto o fone? Porque aqui, vou mostrar. Eu vou mostrar eu gravando aqui. Eu estava sem fone ainda aqui no patinho, tá? Tá vendo aqui? Deixa eu botar aqui. Eu comecei a gravar sem fone, ó, com o patinho. Na hora da gravação, vou te mostrar. Sabe por quê? Porque toda hora passava uma pessoa ali. Peraí. Toda hora. Aqui está. A gravação. Botei o fonezão. Entra em concentração, foco. Quando eu tento ligar o foco, velho, eu não quero mais olhar para o lado. Eu não quero ouvir criança gritando, fulano falando. Eu vou ficar aqui. Então a música, ela também tem um fundamento de, cara, tá no lugar, o ambiente está pesado, está difícil. O psicológico, ele vai dar uma força monstruosa para você. Coloca um fonezinho do lado. Esse aqui, por exemplo,
ele tem um sistema, vou te mostrar. Nesse exato momento, eu estou usando o sistema de cancelamento de ruído. Então, se o vizinho fizer barulho, cacau latir, eu não ouço nada. Mas eu posso ligar o momento som ambiente. Eu me ouço melhor aqui agora do que se eu estivesse sem fone. Eu estou ouvindo a minha voz melhor do que se eu tivesse sem. Ele liga um microfone externo aqui, é meio proporcional, não é muito alto não, tá? Mas eu por exemplo, se eu estou ouvindo a música bem baixinho aqui, bem baixinho. Se a pessoa falar, Saulo, opa, não, tranquilo. Tá. Você está me ouvindo? Não? Perfeitamente. Estou te ouvindo perfeitamente. Então faça isso que você. Tá? O cancelamento de ruído é quando você não quer se incomodar de jeito nenhum. Está no ambiente de trabalho? Cara, eu assisto aula com fone. Com esse, às vezes. O professor fica assim, Saulo, professor, esse microfone, eu ouço você melhor de fone. Eu fico ouvindo a musiquinha, por quê? Porque a energia, cara, da galera, às vezes, que está ali, a galera quer fazer medicina para ganhar dinheiro, velho. E é uma coisa muito fria, assim, às vezes. E é para estudar, é só estudo voltado aí. Então, o magnetismo, a direção mental, às vezes, não é legal. E é um tipo eu consigo sentir, velho. Eu sinto. Então, quando eu boto a musiquinha, eu entro no meu mundo. Não é melhor nem pior, é o meu. É a forma como eu enxergo as coisas. Então, eu consigo manter a minha forma de pensar. Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou aqui, eu sei quais são os meus objetivos, eu estou conectado, eu consigo manter a lucidez. Então, a música tem essa capacidade de fazer isso. Deixa eu ligar meu cancelamento de ruído aqui. De fazer isso.